Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos para a nossa prática 5, aplicações não lineares dos amplificadores operacionais. Lembrando que a nossa última prática foi sobre aplicações lineares dos amplificadores operacionais. Então, eu gostaria de iniciar esse vídeo com uma dica bastante prática mesmo para você, de como reconhecer uma aplicação linear ou uma aplicação não linear dos amplificadores operacionais. Porque você pode encontrar as duas coisas, né? E como que você reconhece uma aplicação linear? Bom, um ponto em comum das aplicações lineares é a presença da realimentação negativa, através de componentes lineares ou através de um próprio fio de conexão. Aqui nós temos os exemplos, né? Alguns exemplos, porque nós temos muitas aplicações lineares. Aqui nós temos um amplificador inversor, que você fez na última prática, né? E aqui ilustrando a presença de um resistor que conecta a saída à entrada inversora do amplificador operacional. Então isso aqui é uma realimentação negativa. Aqui no buffer, nós temos também uma conexão direta aqui, ó, da saída com a entrada inversora. Então isso aqui é uma realimentação negativa. Esse circuito aqui você talvez nem saiba para que serve, ele é um filtro e batendo o olho nele aqui você vê o seguinte, que tem uma realimentação negativa aqui, ó, da saída para a entrada inversora. Então isso aqui, mesmo você nem tendo visto o circuito, você percebe aqui que é uma aplicação linear. Como é que você reconhece uma aplicação não linear? Tem algumas características. Ou você vai encontrar um circuito que não possui realimentação nenhuma, como aqui ó, no comparador sem esterese, o comparador mais simples que você pode implementar com um amplificador operacional. Ele simplesmente vai comparar duas tensões e vai resultar em uma saída alta ou baixa, em uma tensão a mais positiva possível ou a mais negativa possível. Aqui você não tem realimentação nenhuma. Nesse caso aqui, que é um comparador com esterese, você até tem uma realimentação, só que ela é positiva, tá vendo? Daqui da saída, você através de um resistor conecta aqui na entrada não inversora do operacional. Então aqui você não tem realimentação negativa, aqui você tem uma realimentação positiva. É uma aplicação não linear. Ou ainda, você até pode ter uma realimentação negativa numa aplicação não linear, porém usando dispositivos não lineares, por exemplo, diodos ou transistores. Nesse caso aqui, esse circuito é chamado de amplificador logarítmico. Ele usa um diodo na rede de realimentação negativo, tá vendo? Se você tiver um elemento não linear na realimentação negativa, isso aí também caracteriza uma aplicação não linear dos amplificadores operacionais. Só para lembrar aí, né, que uma aplicação linear tem a ver com a linearidade, que são aquelas características onde vale a homogeneidade e superposição dos sinais. E essa característica não existe nas aplicações não lineares. Nós vamos nessa prática fazer duas experiências com comparadores, que são duas aplicações não lineares, mas deixando claro que não esgota as aplicações não lineares. Nós temos muitas outras, tá? Porém, aqui nós vamos usar os comparadores. Nós vamos fazer um comparador sem esterese, que é um comparador o mais simples que tem. Ele compara um sinal de entrada com um sinal de referência. Nesse caso aqui ele é inversor. Por quê? Quando o sinal de entrada for menor que o sinal de referência, a saída vai ser um máximo positivo.
tá? Isso aí vai depender da alimentação do operacional. Mas vai ser o valor máximo que ele puder alcançar aqui. Quando você tiver uma tensão de entrada maior que a tensão de referência, aí a tensão de saída vai ser o valor mais negativo possível. Aqui nessa figura está mostrando aqui 0. Isso aqui vai acontecer se você tiver um operacional alimentado com tensão simples e ele for adequado para uma alimentação com fonte simples, porque nem todos são. Nós vamos ver isso aí, essa prática, tá? Mas observa aqui uma característica do comparador sem esterese, é que o nível de comparação é fixo, tá vendo? Essa linha verde ali representa essa tensão de referência. E quando o sinal de entrada, que no caso aqui é essa senoide, for maior do que a referência, a saída vai para o nível baixo. Quando a senoide de entrada for menor do que a referência, a saída vai para nível alto. Tá? Essa aqui é uma aplicação, então, do comparador sem esterese. Nós temos o caso do comparador com esterese, que é esse mostrado aqui nessa figura. Observa aqui que você tem aqui uma realimentação positiva, né? Como é que funciona esse comparador com esterese? Vamos considerar aqui que você tem um sinal de entrada VI negativo e esse sinal vai subindo, né? Ele passa por 0 e continua subindo até chegar num valor mais T, um valor de limiar, de threshold, né? Por isso está aqui mais T, um valor de tensão de limiar superior. Nesse caso, a saída do operacional, que era mais S, ela comuta para menos S. Aí ele vai para um valor negativo. E aí, se você continuar se você continuar subindo, né, o sinal de entrada aqui na entrada do comparador, nada muda. Aí você começa a reduzir o valor do sinal de entrada, diminuir o sinal de entrada. Ele vai passar novamente por esse valor mais T, que é a tensão de limiar superior. Tá? Porém, nada vai acontecer. A saída do operacional vai continuar sendo menos S. E aí ele vai passar aqui por 0. E quando ele chegar num valor de tensão de limiar inferior, aí é que a saída do operacional vai comutar para mais S. Então, o que acontece aqui é o chamado laço de esterese. Você tem, no comparador com esterese, uma banda morta em que nada acontece. Para que existe essa situação? Por que às vezes é interessante um amplificador, um comparador com esterese? Porque você pode ter sinal que é muito ruidoso. Observa aqui no comparador sem esterese, se você tivesse um sinal aqui contaminado por ruído, você poderia ter alguns chaveamentos aqui desse comparador indevidos, especialmente se você tiver um sinal que varia muito lentamente no tempo. E quando você tem um comparador com esterese, a esterese, que é essa banda morta aqui, né, essa distância aqui, na verdade a área sobre essa curva aqui, né, ela serve para que o ruído não venha atrapalhar o comportamento do comparador e ele não apresente chaveamentos indevidos. E na prática no laboratório, a gente observava isso aí muito bem, porque a gente iria usar um LDR, que é um dispositivo sensível à luz, um resistor sensível à luz, né? Que a resistência dele aumenta quando você diminui a luz e diminui quando você aumenta a luz. A gente iria usar o LDR no comparador sem esterese e no comparador com esterese. E iria ficar bem nítido a diferença entre um e outro. Aqui no Multisim, nós não vamos ter esse LDR para a gente fazer essa simulação.
Então, o que nós vamos usar? Vamos lá para o Multisim, que eu vou te explicar. Pessoal, aqui eu já tenho montado o circuito comparador sem esterese. Tá vendo? Qual foi o amplificador que eu usei aqui nessa prática? A princípio, foi o mesmo que está indicado lá no roteiro, que é o A741, né? Ou CA741. O importante é que é o 741. Eu usei o 741 aqui, ainda que ele não seja o componente mais apropriado para uma aplicação como comparador. Mas quando essas práticas foram montadas, nós tínhamos uma certa restrição aí de componentes, tá? Então nós estamos usando o 741, mas vai ser inclusive útil para você ver que tem uma alternativa melhor aqui, ou que tem alternativas melhores. Veja só, nós temos aqui nesse circuito um divisor de tensão formado por R1 e por R2. Ambos são de 10K. A tensão de alimentação positiva é 12 volts. Então, qual vai ser a tensão que vai ter aqui nesse nó? É fácil de saber, né? Um divisor resistivo com dois valores iguais. Você já deve saber a resposta. Beleza. E nós temos aqui na entrada inversora um potenciômetro. Já mexeu com potenciômetro? Tenho certeza que sim. É um aparelho de rádio analógico. Quando você controla o volume, você está mexendo num potenciômetro, né? Um aparelho de som qualquer que tenha um controle analógico de volume, você está mexendo ali num potenciômetro. O potenciômetro nada mais é do que um resistor que tem um terceiro terminal que é móvel. Então você pode deslocar esse cursor ao longo aqui dessa resistência. Isso aí vai fazer com que a resistência entre uma extremidade e o cursor possa ser variada, né? E quando a gente tem essa montagem assim, com o potenciômetro, com os dois terminais da extremidade ligados em tensões fixas, e o terminal do cursor ligado em um outro nó, significa que a gente está fazendo aqui um divisor de tensão variável, de acordo com a posição do cursor do potenciômetro. E no Multisim, a gente pode variar essa posição do potenciômetro de forma interativa, ou seja, durante a simulação. E é isso que nós vamos fazer. Marquei o potenciômetro aqui só para você ver o que acontece. Você tem aqui a resistência dele. Nós vamos deixar estipulado aqui em 10K mesmo. E aqui, onde tem pós-percent, é o percentual da posição do potenciômetro em relação a um de seus terminais, que no caso é esse aqui que está virado para o terra. Tá? Aqui está 50%. Significaria o potenciômetro na sua posição intermediária. Na posição intermediária, ele vai estar com a mesma resistência do cursor para o terminal, para um dos terminais da extremidade, como para o outro terminal da extremidade. Para as duas extremidades vai ser a mesma resistência. Se eu mudo isso aqui, por exemplo, para 40%, significa que do cursor para cá, eu tenho 40% da resistência total do potenciômetro, que no caso é 10K. 40% de 10K vai dar o quê? 4K. Né? Vai ser a resistência desse ponto intermediário para essa extremidade. E é lógico que desse ponto para a outra extremidade vai ficar a diferença, que vai ser os 60%, vai ser 6K. Né? E a mesma coisa se eu fizer aqui, botar 20%, significa que do cursor para essa extremidade eu tenho 20% da resistência total. E os outros 80% vai ser do cursor para a outra extremidade. Tá? Com isso, eu consigo produzir um divisor de tensão
variável. Eu consigo ajustar a tensão aqui nesse ponto, que é a entrada inversora do operacional, e vou usar isso aqui para verificar a qualidade aqui desse comparador. A saída do comparador, no caso aqui, vai ser uma tensão ou positiva, próxima aí do VCC, e você vai ver o quão próxima ela vai ser, ou uma tensão negativa mais próxima do VEE, que é a tensão de alimentação negativa, no caso aqui menos 12 volts. Tá? Como eu estou usando aqui um transistor para acionar uma lâmpada, e a gente não viu o transistor ainda, mas a gente já vai usar um transistor aqui nessa aplicação, e o transistor, a sua junção base-emissor, ela não é projetada para tensões negativas, eu estou usando aqui em série um diodo para evitar tensões negativas aplicadas na junção base-emissor do transistor. Isso aqui, na verdade, é uma adaptação que a gente está fazendo porque a gente está usando o 741, que é um operacional feito para alimentação simétrica. Em série aqui eu tenho um resistor para limitar a corrente de base do transistor. E qual que é a ideia do transistor aqui que nós estamos usando nessa aplicação? Nós ainda vamos falar de transistor, tá, pessoal? Mas, por enquanto, basta você saber que nós estamos usando o transistor como uma chave, ou seja, uma pequena corrente que passar pelo seu terminal de base, que é esse aqui, né, em direção ao emissor, ela controla uma grande corrente no seu terminal de coletor, que é esse terminal de cá, que é o que está ligado na lâmpada. Mas para a gente ver direitinho as características desse circuito, eu quero que você faça ainda uma alteração, que eu depois vou deixar escrito ali no resumo. Tá? Você vai pegar essa lâmpada aqui, que o original aqui é a potência dela é 10 watts, e vai mudar essa potência para 1 watt. 1 watt. Será que ficou? Ficou, tá vendo? Por que isso? Depois a gente explica. Mas, pensando aí na prática, essa aqui seria uma lâmpada de sinalização, né? Nós estamos com uma lâmpadazinha assim, só de sinalização. É uma que nós temos no laboratório, uma lâmpada bem pequenininha. Poderia ser uma lâmpada de maior potência também, mas eu quero, para a gente verificar a diferença de um operacional para o outro, é interessante que a gente coloque essa potência aqui com 1 watt. Tá? Nós vamos botar um indicador de tensão aqui nesse nó, onde eu tenho a tensão de referência fixa. Você já deve saber qual o valor. Nós vamos colocar um indicador de tensão aqui nesse nó, onde eu tenho uma tensão variável e que você vai variar através da posição do cursor do potenciômetro, né? Mudar aqui para 50. Olha lá, ele muda. Na figura ele muda, tá vendo? Olha que legal. E você vai colocar mais uma tensão aqui, ó, na saída do amplificador operacional. Faz isso que eu estou te pedindo. Além disso, nós vamos colocar um marcador de corrente, ali em série com a lâmpada. Como é que você faz isso? Você vai pegar aqui esse current aqui e vamos trazer aqui, ó. Vamos ver se vai ficar. Ficou, tá vendo? Você tem que ajeitar aqui o marcador de corrente de modo que essa setinha fique alinhada aqui com o fio. Tudo bem? E não vai ser necessário você visualizar isso aqui no osciloscópio, não. Nós vamos visualizar isso aqui nos valores de tensão mesmo aqui no circuito. Eu vou simular uma vez aqui e depois você vai fazer isso aí, tá? Olha só, ele mostra aqui os valores de tensão e observa aqui a tensão de saída do operacional.
ela está com menos 9,85, menos 9,86 volts. Olha só, essa tensão ela já não iria polarizar essa junção base-emissor do transistor de forma direta. Então, não iria permitir que o transistor entrasse em condução. Ainda temos um diodo aqui em série para bloquear qualquer tensão negativa ali na junção base-emissor, né? Com isso, a lâmpada está desligada. Aí você vai falar assim, mas tem uma corrente ali, professor, mas é uma corrente de picoamperes, né? A lâmpada, para todos os efeitos, está desligada. É porque o transistor está funcionando como uma chave, mas ele tem uma pequena corrente de fuga, né? Do coletor para o emissor, e por isso aparece ali uma corrente na lâmpada. Qual é a tensão aqui nesse ponto? 5.9998, né? Aqui está como 5.9996. Eu vou agora, se eu quiser ligar essa lâmpada, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer com que a tensão na entrada inversora seja menor do que na entrada não inversora. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu clico aqui no potenciômetro, eu ainda estou simulando, tá? Não precisa parar a simulação, e vou colocar um valor aqui menor, 40%. E observa ali, a lâmpada ligou. Beleza, ligou, mas por que ligou? Vamos estudar isso aí, porque o importante aqui não é você montar o circuito e ver a luzinha acendendo, né? É você analisar o que existe na eletrônica aqui, né? Essa tensão se manteve fixa, porém essa tensão aqui foi para 4,8 volts. Se a tensão na entrada inversora fica menor do que da entrada não inversora, a saída do operacional vai para o valor mais alto possível, que nesse caso foi para 10 volts. Mas não era para ser 12? Não, no 741 essa tensão ela vai ficar cerca aí de uns 2 volts abaixo da alimentação positiva, tá? Mas esses 10 volts foram suficientes para estabelecer uma corrente de base nesse transistor e ele ligar a lâmpada. Então aqui, através de uma corrente de base, que é a corrente que entra aqui nesse terminal do transistor, eu tenho uma corrente aqui de 82 miliamperes, né, 83 quase miliamperes, que liga a minha lâmpada de 12 volts. Tá? Mas qual que seria o limite? Porque eu coloquei ali 40 para ter certeza, mas qual que seria o limite? 50% a minha lâmpada desliga. Então eu vou colocar ali 49%. 49%. Olha, 49% a lâmpada já ligou. 49,9% ela continua ligada. Beleza? Então essa aqui é uma simulação que eu já estou te mostrando. Eu queria que você prestasse bem atenção nesses valores aí que estão aparecendo aí. Mas a situação não termina aqui não. Eu queria que você fizesse uma outra simulação, agora trocando de amplificador operacional, né? Você vai trocar aqui pelo amplificador operacional LM324. O LM324 ele só não tem aqueles terminais de offset ali que a gente não está usando, mas é a mesma coisa, tá vendo? Entrada não inversora, entrada inversora, alimentação positiva, alimentação negativa e saída. Troca ele aqui por esse e faz essa mesma simulação. Termina por aí? Não. Depois eu vou pedir para você fazer ainda mais uma simulação, agora com o 741 de volta, tá? Com o 741 de volta, mas essa simulação não vou rodar, porque eu quero que você chegue às suas conclusões. Vou colocar aqui 50%, tá? E eu agora
peço para você fazer o seguinte. Eu vou ter que tirar essa tensão aqui só para ficar mais fácil de te mostrar. Ao invés de um 741 com alimentação simétrica, eu quero que você troque essa alimentação aqui para alimentação simples. Quando a gente fala que o operacional está com alimentação simples, quer dizer que ele está com uma alimentação positiva e o terminal de alimentação negativa dele está no terra. Isso aqui é uma alimentação com fonte simples, tá? E aí você faz a simulação, mas eu não vou rodar essa simulação aqui não. Você vai chegar às suas conclusões. Mas eu te adianto que o 741 não é projetado para alimentação com fonte simples. Ah, mas então não dá para usar. Você vai ver que tem os seus problemas. Agora, qual seria o amplificador operacional nesse caso aqui que você poderia usar com essa fonte simples? Seria o 324. Então, nesse caso aqui da fonte simples, eu te peço também para você fazer uma outra simulação trocando o operacional por esse 324. E você vai ver o que vai acontecer. Tudo bem? Depois eu vou te dar um resumo do que você deve fazer aí de simulação. Mas essas simulações eu agora não vou rodar não, tá? Senão perde a graça, né? Você acaba não tendo aí o que analisar. Vamos para o comparador com esterese. Basicamente é isso que está aí, né? Observa agora aqui a realimentação positiva, né? E se tem essa realimentação positiva, vai acontecer uma coisa interessante, né? Essa tensão aqui não vai ser mais fixa, porque se a saída do operacional estiver no seu máximo positivo, aqui você vai ter um divisor de tensão em que essa tensão aqui vai ser positiva, correto? E não vai ser a metade. Observa que esse valor aqui de resistor é 10K e aqui esse aqui é 1K. Pode dar uma confusão porque tem esse zero aqui, né? Mas esse zero é o zero do terra, tá? É o nó zero, que é o mesmo do terra. Esse resistor aqui é de 1K e esse aqui é de 10K. Mas essa tensão aqui, se essa saída aqui for positiva, vai ser uma tensão positiva. Por outro lado, se essa tensão aqui for uma saída negativa, essa tensão aqui vai ser negativa também. Então, dependendo da saída do operacional, a tensão de comparação, que vai ser no caso a tensão de limiar, ela vai mudar. De modo que, para a saída do operacional ir para o valor máximo negativo, eu tenho que ter essa tensão aqui maior do que a tensão de limiar superior. E para ele ir para o máximo positivo, eu tenho que ter essa tensão aqui menor do que a tensão de limiar inferior. Mas essa é uma simulação que eu deixo para você fazer, inclusive fazer o teste mudando para o 324. Mas esse circuito aqui, como ele envolve valores negativos, observa aqui que o potenciômetro ele está entre o VCC e o VEE, né? E aqui, pelas características desse circuito, você vai ter que ter tensões negativas para ele funcionar. Então aqui eu já não vou te pedir para você fazer com fonte simples, não. Mas você pode até fazer uma investigação de como você poderia fazer um comparador com esterese com fonte simples. Mas enfim, faz a leitura dessas tensões e faz a leitura da corrente na lâmpada. Deixa eu colocar aqui a correntezinha na lâmpada. Ficou ali, né? Para você ver. Será que eu ajustei essa lâmpada aqui? Não, ó, vou mudar aqui para 1 watt. 1 watt e salvar o circuito. Tudo bem? Agora um resumo. Para esta prática, você vai fazer o comparador sem esterese, o circuito original que está lá no roteiro de prática, né, com alimentação simétrica usando o 741. Depois, trocar o amplificador
pelo 324 e manter a alimentação simétrica. Depois, usando o 741, mudar a alimentação do amp-op para fonte simples, só 12 volts positiva, e a alimentação negativa do amplificador operacional vai no terra, né? Você vai ver o que vai acontecer. Depois, troque o amplificador pelo 324 com fonte simples. Tudo bem? Aí depois é o comparador com esterese. Ficou até errado aqui, mas agora deixa. Circuito original usando o 741, trocar o amplificador operacional pelo 324. Pessoal, em todos os casos, acompanhar as tensões nas entradas inversora e não inversora, a tensão na saída do amp-op e a corrente na lâmpada, sempre, é claro, alterando a posição do potenciômetro. Ver qual é a tensão que a lâmpada vai acender, que a lâmpada vai apagar, né? E em todos esses casos, eu te sugiro alterar a potência da lâmpada para 1 watt, ainda que com aquela lâmpada de 15 watts funcionaria, mas talvez iria te dar um resultado um pouco duvidoso em relação a essas trocas de operacional aqui. Aqui com 1 watt vai ficar claro, tá? Você faz isso aqui antes de iniciar a simulação. O potenciômetro você não precisa parar a simulação para mudar o valor dele. Você pode fazer essa mudança com a simulação em curso, tá? E com isso, essa é a prática 5 que eu te peço para você fazer. Bastante atenção e é bem interessante, né? Só não vamos poder tampar o LDR com a mão, né, para ver a luzinha acendendo, que é uma coisa que no laboratório a gente conseguia fazer. Mas importante é a gente saber analisar os resultados. Não se contente com a luzinha acendendo ou apagando, não. Você observa as tensões, as correntes, tá? Observa o comportamento do circuito. Nós vamos ficando por aqui e eu te agradeço a sua atenção.